Lucas, capítulo 22, versículo 61, a palavra do Senhor nos diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Na versão que está na tela, diz assim: E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pai santo, Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra que nos confronta, nos anima, nos fortalece, nos corrige, nos abençoa, nos restaura e nos alcança. E assim que a Tua palavra nessa noite possa vir ao nosso coração e que todos possam sair daqui abençoados e edificados. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Baseado nesse texto, eu quero vos falar nessa noite: alcançado por um olhar. Naquela noite fria, aonde Pedro se encontrava numa roda de pessoas, se aquentando, mas estava se esquentando do frio, junto com os escarnecedores. Naquele momento, Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou na direção de Pedro. Os olhares se encontram. E exatamente neste olhar de Jesus, Pedro foi alcançado para que o mesmo viesse a se tornar o grande apóstolo Pedro que Jesus queria que ele fosse. Se não tivesse esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor, esse olhar que conseguiu puxar Pedro da onde ele estava, tirar ele, dar uma chacoalhada nele e dizer: Pedro, aí não é o teu lugar, sai daí. E aquele olhar alcançou ele como se fosse cordas puxando Pedro. Pedro foi alcançado para que o mesmo viesse a se tornar um grande homem nas mãos de Deus. Após Jesus ter sido preso lá no Getsemane, os acontecimentos que culminaram na sua crucificação começaram a desenrolar tudo de uma maneira tão rápida, tudo de uma maneira tão galopante, que assustou e apavorou todos os discípulos e eles dispersaram. Jesus foi preso na noite e naquela madrugada foi julgado. No outro dia ele já estava condenado à morte de maneira horrenda, morte de cruz. Numa evolução total, os discípulos se encontraram perdidos e não sabiam o que fazer, nem o que o futuro lhes aguardavam. Nesse contexto, nós vemos que Pedro, ele nega Jesus. Jesus, o grande mestre, estava sofrendo horrores. A sua humilhação, estava sendo humilhado, ele estava sendo atingido nos seus extremos. E nesse contexto de espancamento, de bofetadas, cuspida, açoites, palavras impróprias, blasfêmias, coroa de espinhos, todas as chicotadas, todo esse cenário de horror trouxe insegurança e medo no coração dos discípulos e principalmente no coração de Pedro, embora Pedro estava seguindo Jesus de longe, mas estava seguindo Jesus de longe. É um problema quando se segue Jesus de longe, mas não é tudo perdido, né? Então nós vemos que Pedro, ele começou a enfrentar uma batalha interior, porque seguindo Jesus de longe, na expectativa do que iria acontecer, ele queria saber o que iria acontecer.
Pedro estava ansioso para ver qual seria o desfecho de toda aquela situação que estava acontecendo, que pegou eles de maneira inesperada. Embora o mestre havia em diversos momentos falado, dito alguma coisa, mas para eles tudo era novo, porque eles não acreditavam que Jesus iria ser preso. Eles achavam que se alguém quisesse o prender, Jesus iria usar o seu poder, sua autoridade, e não iria permitir. Jesus estava sendo espancado e Pedro estava observando de longe, e ele corria num processo de tortura. Jesus estava num processo de condenação, de morte e morte de cruz. No meio de toda a insegurança, no meio de todo o medo, aparecem pessoas afirmando que ele, Pedro, era participante do ministério de Cristo, que ele era galileu, que ele também estava com o mestre, que ele pertencia ao grupo do mestre. E Pedro, cheio de medo, de pavor, veementemente, ele nega toda uma história que foi construída junto com Jesus. Ele nega, e nega não só dizendo que não pertencia, ele nega dizendo que nem conhecia aquele personagem. E ele, em tradução mais apurada, ele até fala palavras impróprias, e dizendo que nem conhecia Jesus. O nosso grande problema, irmãos, é que existe uma distância enorme entre o que falamos acerca de Jesus e o que vivemos. Muitas vezes existe essa distância, mas não pode ter essa distância. O que nós falamos tem que ser, só que normalmente se vê muitas vezes o que se fala de Jesus e o que a pessoa vive com Jesus é muito diferente. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele até andava com Jesus, mas na hora de falar quem ele era, na hora de dizer, na hora de demonstrar, ele negou a Jesus. A palavra de Jesus sempre se cumpre na história da humanidade caída, na humanidade cheia de incoerências. Jesus havia alertado Pedro, assim como ele vem alertando a mim e a você. Ele sempre nos alerta pela palavra de Deus. Cada culto que você vem, cada reunião que você participa, cada momento que você abre a Bíblia para ler, estudar, para meditar, a palavra de Deus, ela vai falando ao seu coração, ela vai falando à sua alma. Mas com todos os alertas que Cristo havia dado a Pedro, mesmo assim, ele nega o mestre. E após negá-lo por 3 vezes, o galo cantou, se cumprindo exatamente o que Cristo havia dito momentos antes. Momentos antes, Jesus havia alertado ele até 2 vezes. Primeiro dizendo: olha, o diabo está querendo cirandar com vocês. E depois Jesus foi enfaticamente para Pedro, disse: Pedro, não é bem assim. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele ficou triste, ficou chateado, disse: olha, jamais vai acontecer isso. Mas Pedro negou Jesus. No meio de todo o pavor, ele foi confrontado, que seguia o mestre, e no meio dos confrontos, de tudo que estava acontecendo, de todas as cenas de horror que ele estava distante, mas estava vendo acontecer com o mestre, cheio de pavor na alma, ele diz: eu não conheço, eu não pertenço a esse grupo, eu não faço parte desse ministério. E nessa hora o galo canta. E quando o galo canta, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Meus irmãos, só que esse olhar não foi um olhar de condenação, não foi um olhar para destruir Pedro, não foi um olhar para aniquilar Pedro.
O diabo nos olha para nós querendo destruir, querendo nos aniquilar, querendo realmente o nosso mal, querendo realmente ver você sem nenhuma força de reação. Mas aquele olhar de Cristo foi um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de perdão. Pedro foi alcançado por aquele olhar. Se não tivesse aquele olhar, quem sabe nós não teríamos a história de Pedro nos Atos dos Apóstolos, uma história de um homem que se reergueu e operou milagres e maravilhas em nome de Jesus. O olhar é muito mais do que uma função fisiológica. A linguagem de um olhar é muito forte. O olhar é um universo carregado de sentido que provoca alterações na vida. Os nossos olhos são janelas da alma, falam muitas vezes de forma eloquente aquilo que palavras muitas vezes não podem transmitir. Sem dúvida sabemos que existem inúmeros tipos de olhares. E muitas coisas você entende pelo olhar, principalmente quando você já se conhece. O casal olha um para o outro, muitas vezes já não precisa palavras. O olhar já diz tudo. Você sabe, no olhar para o esposo, do olhar da esposa para o esposo, ou vice-versa, ou o olhar do pai para o filho, ou do filho para o pai, você já vai entendendo. Sem dúvidas, sabemos que existem inúmeros tipos de olhares. Há o olhar da indiferença, há o olhar da rejeição, há o olhar inocente que semeia simplicidade, há o olhar malicioso que planta a semente da maldade, há o olhar indiscreto que revela as intimidades humanas, há o olhar sigiloso que guarda muitos segredos, ao olhar envenenado que espalha ameaças, ao olhar atencioso que sempre está disposto a ouvir, a ajudar, ao olhar displicente que esquece até quem está perto, quem está ao lado, ao olhar compreensível que apaga os rastros do erro, ao olhar intolerante que não suporta as falhas dos outros. Era aquele olhar dos fariseus, né? Eles eram intolerantes, olhavam sempre sem nenhuma misericórdia. Mas há o olhar generoso que abraça, que acolhe os necessitados. Há o olhar de condenação, também há o olhar de ódio, há o olhar de inveja e tantos outros olhares. Mas entre tantos tipos de olhares, sem dúvida, o olhar de Cristo para Pedro, quando ele virou-se para olhar para Pedro, o galo cantou, Jesus disse: eu preciso alcançar Pedro, porque senão ele vai fazer bobagem. Meus queridos, Jesus no meio das dores, com uma coroa de espinho na cabeça, perfurando a sua fronte, sangue jorrando, bofetadas recebiam, porque a Bíblia diz que o pessoal vedara os olhos, davam bofetada e diziam: profetiza, quem te bateu? As chicotadas que ele havia recebido, enfim, cheio do corpo machucado, pisado, cheio de dor, mas ele tira um momento para olhar para Pedro, e aquele olhar foi um olhar pastoral, foi um olhar cheio de perdão, foi um olhar cheio de misericórdia, foi um olhar de encorajamento, foi um olhar de aceitação, dizendo: Pedro, eu não te rejeito, eu sei que você me negou, mas eu estou te alcançando, te buscando, porque tu és precioso para mim. Era o olhar do perdão, era o olhar da misericórdia, e é este olhar que Jesus olha para mim, para você, com olhar de misericórdia, com olhar de amor, com olhar de perdão. Ele não está aqui para te condenar, mas Ele está dizendo aqui para você se consertar. Aquele olhar foi dizer: Pedro, conserta, porque eu preciso de você. E ele saiu dali para chorar amargamente. Olhar pastoral, irmãos,
é aquele olhar que recupera. Jesus recuperou o Pedro vacilante, o Pedro que negou. Um dos grandes homens do início da igreja foi Pedro, porque ele foi recuperado com um olhar de Jesus. O olhar de Jesus alcançou Pedro, e esse olhar te alcança nessa noite. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você pensou, importa que Jesus está olhando para você com um olhar de misericórdia e de amor, para que você abandone o erro e caminhe com passos seguros para o céu. Exatamente nesse momento de negação, o galo canta e os olhares se cruzam, porque a Bíblia diz que Jesus virando-se, quando o galo cantou, Jesus por certo escutou, e ele havia alertado Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás. A Bíblia diz que Jesus, aonde ele estava, foi Jesus que virou-se para olhar para Pedro. Aonde você está, aonde você caminha, Jesus vira-se para olhar para você. Você não pode escapar do olhar de Cristo. Você pode escapar do olhar do pastor, do teu pai, da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Mas do olhar de Cristo você não consegue se escapar. Alguns segundos sem palavras, os olhares se encontraram. Não houve palavras. Não foi preciso dizer palavras. Apenas os olhares que cruzam, mas que traz um significado suficiente para mudar por completo a história de Pedro. Um olhar que mudou a história do apóstolo. É esse olhar que Jesus está olhando para você, para mudar a tua vida uma vez por toda, para que você venha ser um crente mais avivado, relevante, abençoado, cheio de graça, cheio de poder, cheio de virtude dos céus. Um olhar que revela a fragilidade e a incapacidade do ser humano, porque aquele olhar mostrou quem era Pedro, incapaz. Um olhar que mostrou a fragilidade daquele homem que disse: todos poderão negar, mas eu não. Mas aquele olhar mostrou para Pedro a sua fragilidade. Quando Jesus olha para Pedro, há um confronto do olhar divino com o olhar humano. Não tem como, nós somos confrontados, mas esse confronto não é um confronto que vai te levar à derrota, é um confronto que vai ver as tuas fragilidades, vai ver que você é falho. Não há como escapar do olhar de Cristo. Você pode realmente entender, é impossível escapar do olhar do Mestre. O olhar de Jesus fez Pedro contemplar a si mesmo e fazê-lo perceber o quanto ele era fraco, o quanto ele era incapaz. Ele percebeu isso, porque ele havia dito: não, eu não vou negar. Até então ele pensava que era forte bastante para enfrentar qualquer situação adversa, mas agora que o galo cantou, os olhares se cruzaram, Pedro caiu na razão de diagnosticar quão frágil, quão incapaz ele era. Um olhar que levou Pedro a fazer uma reflexão da própria vida. E diz: Pedro, foi um olhar dizendo de misericórdia pastoral, dizendo: aí não é teu lugar. Eu sei que você me negou, mas eu te amo. Aí não é teu lugar, Pedro. Nessa roda dos escarnecedores, nessa roda de difamadores, de caluniadores, de mentirosos, não é teu lugar. Sai daí. Nesses poucos segundos, quando Cristo e Pedro estão se olhando, uma oportunidade de misericórdia foi gerada na vida do apóstolo. E ele viu nos olhares de Cristo, não um olhar dizendo: Pedro, não te avisei, por que que você não cuidou? Por que, Pedro? Porque não foi esse olhar de porquê. Foi olhar: Pedro, eu sei todas as coisas, mas eu te amo. Sai daí. Foi um olhar que levou Pedro a refletir que tipo de discípulo ele era. Irmãos, Jesus olha para nós.
para que nós viemos entender que tipo de crente nós somos. Nós somos confrontados. Que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo você é? O que eu estou fazendo aqui nessa roda de pessoas que estão escarnecendo o meu mestre? Foi a pergunta que, quem sabe, Pedro teve que fazer para ele mesmo. A seguir assim, qual será o meu destino? Se ele continuasse ali, ele iria ser um dos grandes blasfemadores, mas a Bíblia diz que ele saiu dali chorando amargamente, um olhar que revelou o grande amor do mestre para com Pedro. Foi aquele amor tremendo que tirou Pedro daquela roda. O olhar de Cristo fez Pedro lembrar do aviso, sim, mas fez ele entender que Jesus havia já o perdoado. O olhar de Jesus foi um olhar de amor, de perdão, e esse olhar te alcança nessa noite. Um olhar de amor, de perdão, de misericórdia. Foi como se Cristo estivesse dizendo para Pedro: apesar de você ter falhado, apesar de você ter me negado, eu quero que você saiba que eu te amo incondicionalmente. Eu te amo, sem condições alguma. Não precisou colocar condições. Jesus amou a Pedro e Ele ama você também. Ah, meus queridos, o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar condenatório, mas foi um olhar para restaurá-lo. Ele precisava daquele olhar, porque se ele não tivesse aquele olhar de restauração, Pedro, quem sabe, iria fazer como Judas, pegar uma corda e se enforcar. Mas ele teve um olhar de restauração, aquele olhar que restaurou ele. Pedro aproveitou essa oportunidade. Judas não aproveitou, porque Jesus também olhou para Judas, e não só olhou para Judas, como disse: amigo. Ele deveria naquela hora se arrepender, mas foi pegar uma corda para se enforcar. Mas Pedro aproveitou a oportunidade meiga, doce, daquele olhar sereno, daquele olhar profundo que penetrou na sua alma, no seu coração, fez ele ver que ele era realmente falho e fez ele entender que o perdão havia alcançado a ele, e ele foi chorar amargamente, de maneira arrependida. Meus queridos, o olhar de Jesus está aqui nesta noite. Jesus, através daquele olhar, já estava ministrando a cura que Pedro necessitava. Ele necessitava uma cura interior. Ele necessitava ser curado. O texto diz que após Pedro ter sido confrontado com o olhar de Cristo, ele saiu e chorou amargamente. Não há dúvida que essas lágrimas foram de arrependimento, foram lágrimas de um coração quebrantado que reconhecia o seu pecado e agora estava clamando e aceitando o perdão do Mestre. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de salvação, porque o Mestre sabia que Satanás queria ter a vitória, queria a vida de Pedro, que Satanás também estava olhando para Pedro, e quem sabe já estava olhando, dizendo: Pedro, não tem jeito para você. Você negou o teu mestre, você negou a Jesus, agora só tem uma saída para você: tirar a tua vida, pegar uma corda e tirar a tua vida. Mas ele não fez isso, porque Jesus, o olhar de Jesus é maior, é mais penetrante, é radiante, é um olhar que sara, é um olhar que cura, é um olhar de salvação.
O olhar do maligno sempre vai ser crítico, sempre vai ser um olhar destruidor, sempre vai ser um olhar desprezível, acusador, arrasador. Mas o olhar de Jesus vem para aniquilar o olhar do mal, do maligno. Jesus olha para você e o olhar de Jesus é mais forte, porque não é um olhar de condenação, é um olhar dizendo: vinde a mim, porque eu sararei. Foi essa maneira que Jesus olhou para Pedro, para restaurar Pedro. E a minha oração é que o olhar de Cristo nessa noite para você venha ser um olhar de restauração, venha ser um olhar para levantar você das aflições, das angústias da alma, dos apertos do coração, muitas vezes dos dissabores da vida, muitas vezes das decepções, das angústias que você vem sofrendo. O olhar de Jesus te alcança para tirar você desse marasmo de tantas coisas ruins. Jesus está olhando para você. O olhar de Jesus, é claro que nos confronta e nos leva a analisarmos quem somos, como estamos seguindo a Jesus, que tipo de discípulo eu sou. É claro que o olhar de Jesus vai me confrontar, para eu enxergar que eu preciso aceitar aquele olhar. Aonde Jesus está, Ele está contemplando a tua trajetória de vida, a tua trajetória como discípulo, como crente. Ele está vendo você na rua, na casa, na fábrica, no escritório, onde você trabalha, onde você estuda. O olhar de Jesus nessa noite está aqui sobre você, e o olhar de Jesus te alcança e te leva para uma reflexão, para que você possa entender como que você está servindo a Cristo. E o olhar de Jesus não leva você para desanimar de ser crente, mas leva você a ser um crente mais fiel. Aquele olhar não levou Pedro para se atolar completamente no pecado, não. Tirou ele de lá e levou ele para um lugar onde ele pôde estar chorando, arrependidamente, reconhecendo as suas falhas, mas na mente com aquele vislumbre, daquele olhar meigo, penetrante e sereno, dizendo: Pedro, eu te amo, eu te amo. O olhar de Jesus te alcança nessa noite para que você possa dar um testemunho mais vibrante da tua fé, para que você possa ser um crente mais avivado, relevante, generoso, abençoador. O olhar de Jesus chega até você para que você possa dar meia volta e dizer: eu preciso ser melhor, eu preciso orar mais, eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso ser mais fiel, eu preciso ser fiel na minha vida de cristão, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que coisas maravilhosas venham acontecer em mim e através de mim. O olhar de Jesus te sonda, vai lá no profundo da tua alma. O olhar de Cristo sonda para que você venha entender que Ele conhece toda a tua vida. O olhar de Jesus enxerga você por dentro e por fora. Ele desnuda o teu ser e não tem como você querer esconder alguma coisa, não tem. Do olhar de Jesus você não pode esconder nada. O olhar de Jesus vai fazer você lembrar das suas palavras. E todo culto há uma palavra de Deus ao seu coração. E o olhar de Jesus faz você lembrar dessas palavras, para que você venha a ser um crente melhor, irmãos. O olhar de Jesus sabe, Ele vê as falhas, mas Ele não está aqui para condenar as falhas, Ele está aqui para fazer você saber que você é falho e que você precisa melhorar. E Ele está esperando que você tome a decisão de melhorar, porque Ele contempla o teu potencial, Ele vê as falhas,
mas ele vê o potencial. Ele viu as falhas em Pedro, mas ele viu um potencial que existia em Pedro, e que Pedro seria um homem que iria pregar, e o primeiro sermão, e depois do Pentecoste, e mais de 3.000 almas aceitariam a Cristo. Jesus olhou que Pedro seria um grande líder da igreja que estava iniciando, e assim Jesus precisava de Pedro. E eu quero dizer, pela misericórdia do Senhor, Ele está olhando não para as tuas falhas. Ele sabe que você é falho, Ele sabe que eu sou falho, Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele está olhando o nosso potencial. E as nossas falhas Ele já cravou na cruz do Calvário, perdoando-nos. Aleluia. E agora Ele quer que você coloque o potencial que você tem nas suas mãos. Coloque nas mãos do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer em você, e através de você e com você. O olhar de Jesus está olhando para você nessa noite. Ele vê as decepções da tua alma. Ele vê as frustrações e tristeza do teu coração. Ele conhece todas as coisas. Esse olhar penetra em todas as fibras do teu ser, até o caminho mais distante do teu coração. Jesus conhece, e Ele sabe, e Ele vislumbra a intenção da tua alma, do teu coração. Ele entra nos porões do inconsciente da tua vida, e Ele conhece todas as coisas, mas Ele está aqui para dizer: venha como você está e mude, porque eu preciso potencializar as coisas boas que há na tua vida.